palestrantes, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês a mais um evento da Quinta CETEC. E é com enorme expectativa que hoje vamos ter o painel A Ação dos Empreendedores Imobiliários nas Grandes Cidades, no qual contaremos com a presença de renomados profissionais atuantes no mercado imobiliário nacional. É importante ressaltar, se algum de vocês tiver alguma pergunta para fazer, é só levantar a mão que alguém da organização vai até vocês. E ao final do painel nós selecionaremos algumas dessas perguntas e faremos aos profissionais. Bom, vamos então começar a convidar o pessoal à mesa. Primeiramente eu gostaria de convidar a mediadora do painel, a professora doutora Eliane Monetti, do Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica. Ela é pesquisadora do Núcleo de Real Estate e coordenadora de diversos cursos de especialização em Real Estate. A professora vai continuar com os anúncios aos palestrantes. Obrigada. Bom painel a todos. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a presença de todos. Acho que é importante vocês participarem desse tipo de troca com a iniciativa privada, com o pessoal que já está trabalhando, envolvido, né, dentro das nossas atividades. E dentro dessa nossa dinâmica, a gente tem 3 convidados especiais aqui. Eu vou apresentá-los, vou convidar para eles fazerem parte da mesa. Eu vou fazer primeiro uma super breve apresentação, porque na realidade o importante é vocês sugarem o máximo aí dos nossos convidados. Então eu vou chamar aqui inicialmente o Roberto Aflalo, né, arquiteto da FAO, é sócio proprietário da Aflalo e Gasperini. Teve passagem aí por Harvard, na parte de Urban Design. Então, por favor, Roberto. Em seguida, chamo o Ricardo Terepins, colega nosso aqui da escola, né? Fez graduação, pós-graduação. Misturei, né? Carlos Terepins, né? Colega nosso aqui da escola. Bom, os dois são colegas da escola, então, quanto a isso, eu não errei muito, né? Então, eu chamo primeiro Carlos Terepins, presidente da IVA, né? Também fez pós-graduação em Finanças na GV. Por favor. E agora, o Ricardo, também colega nosso aqui da escola, fez mestrado na FAO, foi secretário de habitação aqui do município de São Paulo e hoje está com a sua empresa também voltada para a parte de incorporação imobiliária. Bom, eu acho que aqui, melhor convidados do que esses, acho que vocês não têm. Queria agradecer a presença dos 3 em nome do SEC. Muito obrigado aí pela presença. Tenho certeza que a gente vai ter um painel aí bastante interessante. Para a gente poder começar esse painel, né, eu fiz assim de uma forma até um pouco tímida, né, uma pequena apresentação, porque eu sei que a grande maioria dos alunos, nem todos passaram pelo mesmo conjunto aí de disciplinas, do ponto de vista de informação relativa à base do que a gente vai discutir. Então, eu trouxe para vocês 2 slides só para a gente abrir a discussão, mostrando um pouco da evolução, pegando aqui o nosso exemplo de cidade, já que a gente está em grandes cidades, né? Evidentemente, vamos acabar falando de São Paulo, não tem como escapar disso. Então, eu trouxe um pouquinho aí da história da evolução urbana aí de São Paulo. Juro para vocês que são só 2 slides, não vou aqui dar aula, nem tenho essa pretensão, né? Mas de contar um pouquinho da evolução de plano diretor para vocês, no sentido de como isso afetou a ação imobiliária dentro da cidade. E aí depois a gente vai convidando os nossos convidados, especialmente para cada um fazer a sua intervenção. Se eu acertar aqui os botõezinhos... Aqui a gente tem algumas imagens simplesmente da evolução de São Paulo ao longo do tempo. Então vocês veem aí desde 81, né, até 95, como que essa mancha urbana foi se adensando, parte dela de forma direcionada, vamos dizer assim, orientada por planos diretores, né, parte dela por ação imobiliária e parte dela até por mecanismos não regulares, vamos dizer assim, invasões e tudo mais. A gente teve o plano diretor, a gente começou a ter um certo ordenamento do solo aqui nesses
na linha do meio, no nosso slide da direita, 1962, né? Então, mais ou menos nessa década, a gente começou a ter alguma orientação do crescimento da cidade. Então, só para a gente dar uma sentida aí dentro desse crescimento, se a gente for olhar uma régua, né, de como aconteceu esse ordenamento urbano, a gente pode dizer que em 60 a gente teve um primeiro plano, foi o plano urbanístico básico. Na realidade ele não chegou a virar lei, ele foi, ordenou, mas do ponto de vista de orientação que a gente teve para a cidade, né? Em seguida a gente teve em 1971 o que a gente chama de Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São Paulo, que criou em 72 a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma lei que acabou sendo válida até 2005, quer dizer, essa daí foi a lei que estava comandando o uso e ocupação do solo na cidade. Logo em seguida, a gente teve 1988, virou lei também, um novo plano diretor na cidade, né? Em seguida, em 91 e 97, isso passou por alguma revisão, mas sem transformar-se em lei. Em 2001, a gente teve o Estatuto da Cidade, que acabou regulando a forma segundo a qual todas as cidades tiveram que se orientar do ponto de vista de exigência, de ocorrência de plano diretor com revisões por ciclos definidos. Depois a gente teve em 2002 o primeiro plano de desenvolvimento estratégico aqui em São Paulo, foi uma lei também, e a gente acaba evoluindo dentro desses planos até chegar no plano de 2014, plano diretor estratégico de São Paulo, que acabou de ser aprovado e agora se está em revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo dentro da cidade. Dentro dessa evolução do plano diretor, a gente pode destacar alguns aspectos que foram marcos importantes, que contribuíram aí para a ação imobiliária. Em 71, o plano introduziu permissão de localização conforme fossem as funções que fossem sendo desempenhadas. Introduziu os índices urbanísticos, seja de coeficiente de aproveitamento, ou seja, de quanto de área eu posso construir relativamente à área do terreno, e de taxa de ocupação, que é na projeção quanto que eu posso ocupar dessa área do terreno. Isso são índices importantes, inclusive com recuos, né, que acabam determinando o tamanho da ação imobiliária que a gente tem dentro da cidade. E foi feita uma distribuição de uso com densidades construtivas em cada uma das regiões. Então a gente teve regiões especializadas em determinados usos, que foi o que aconteceu dentro dessa primeira intervenção. Em 88, apareceu o mecanismo do solo criado, e das operações urbanas. O que se buscava com isso? O solo criado, na realidade, se procurava criar uma condição onde, mediante um determinado pagamento, se conseguia criar como se fosse um terreno virtual. Então, eu poderia aumentar o índice de aproveitamento de um determinado terreno. E as operações urbanas, que foram exceções à regra de zoneamento, que tinham exatamente o objetivo de criar regiões onde eu pudesse ter uma intervenção pública direcionada. Então, para isso, se fazia exceção aos índices originais de taxa de aproveitamento e taxa de ocupação. Rapidamente evoluindo, em 91 a gente teve a introdução do conceito das ZEIs, das Zonas Especiais de Interesse Social, dentro dos planos. A cidade passou a ter um coeficiente de aproveitamento único. Inicialmente a gente tinha diferentes coeficientes, sendo que o máximo era 4. O mecanismo de se poder adquirir potencial adicional construtivo, ou seja, pelo mecanismo de solo criado, eu, mediante um pagamento à prefeitura, eu conseguia poder produzir um potencial a mais do que a região me permitisse, e existia o desenvolvimento de um estoque de potencial por bairro, onde eu tinha um limite de poder crescer esse estoque conforme fosse a região. E zonas que estavam pré-determinadas como zonas adensáveis ou não. Por final, no último plano,
2014, os conceitos novos que são introduzidos são os conceitos de eixos. Então a gente tem corredores dentro da cidade que são corredores aonde se estimula o autoadensamento por causa da existência de transporte. Então se estimula um autoadensamento ao longo dessas regiões, que são denominadas aí de eixos. O coeficiente de aproveitamento na cidade toda é de 1, né? Qualquer excedente disso só é conseguido ou só é autorizado mediante um pagamento de uma outorga onerosa para a prefeitura, né? Essa outorga onerosa, que já existia antes, ela passou a ter valores bastante mais substantivos dentro do novo plano diretor, o que seguramente encarece a produção imobiliária. Tem o conceito de fachada ativa. Essa fachada ativa é o apelido aí que se deu à mescla de atividades ou de produção, de se evitar aqueles grandes muros isolando as regiões urbanas, os empreendimentos urbanos, né? A existência de área de fruição obrigatória. Então, conforme o tamanho que eu tenho dentro dos lotes, eu tenho que ceder uma área para a fruição pública. E tem uma coisa que mexe bastante também com o desenvolvimento imobiliário, a limitação do uso de garagens, né? Com essa evolução toda, a gente percebe que teve muita modificação que induziu mexidas no produto imobiliário, né? A forma segundo a qual os agentes imobiliários conseguem interferir na cidade e, evidentemente, à medida que essa forma se modifica, modifica-se o custo de produção. E isso daí pode afetar sobremaneira o acesso à residência, porque isso acaba se transportando para o preço, né? Então, esse era o panorama de fundo aqui que eu queria passar para vocês, só para a gente ter em mente aí como que foi a evolução dentro da cidade do ponto de vista do seu regramento. E a gente vai ver agora com os nossos convidados como foi que os agentes dentro da cidade foram se ajustando a essas demandas e como aconteceu a produção imobiliária em função disso. Então, para isso, eu convido agora, primeiro, o Roberto, para comentar um pouquinho com a gente, aí do ponto de vista... Depois ele me puxa a orelha para ver se eu falei alguma besteira aqui na parte introdutória, né? Oi, bom dia. Roberto Flávio Gasperini. Nosso escritório tem mais ou menos não, 53 anos, já passou por muitas fases aí em São Paulo, mas a grande parte da nossa produção, de fato, é a produção imobiliária. Tivemos aí fases institucionais, tivemos vários percursos, mas a base da produção do escritório é da questão imobiliária. E computador. Não, aperta, não, é o próximo de cima. E, então, nessa reflexão rápida, como é que acontece a expansão das cidades? Quem são os grandes players? Quem são os principais personagens disso? No meu entender, o poder público e a iniciativa privada. Essa combinação é que gera o que a gente tem hoje de cidades. A iniciativa privada pode até considerarmos que tem aí as invasões, os loteamentos clandestinos, mas não é necessariamente esse ponto que nós estamos tocando agora. Nós estamos falando da iniciativa privada do empreendedor imobiliário. O poder público, ele cria regras para essa ocupação. Ele condiciona os resultados da urbanização para o bem ou para o mal. Se for um bom plano, nós vamos ter uma área interessante, de qualidade. Se for um mau plano, nós vamos perceber isso ao longo do tempo.
se a gente percebe em São Paulo, os diversos bairros, existem diferenças significativas de um bairro e do outro em função dessa gênese da urbanização, a quantidade de áreas públicas, a largura das vias, calçadas, usos, praças, extensão de quarteirões, e tudo isso é condicionado por esse plano original. E, normalmente, essa é uma prerrogativa inicial da legislação urbanística que define isso, essa questão. E essa questão de áreas públicas e áreas privadas, eu não tenho dados numéricos, mas se a gente for para Santiago, por exemplo, que não é nenhuma das grandes capitais mundiais, e avaliar a quantidade de áreas públicas versus área privada da mancha urbana, nós vamos ver que a relação é muito maior de áreas públicas para áreas privadas do que a gente vê em São Paulo. É só sobrevoar São Paulo e a gente analisar um pouco da mancha urbana, nós vamos ver que a quantidade de ruas, calçadas, praças, parques é relativamente ínfima perto da área ocupada por habitações, pelo uso privativo. Eu acho que eu vou ter que fazer isso bem antes, quando eu for falar. Está tão grande assim? Então, em função dessas regras, as regras pré-determinadas pelo poder público, o empreendedor privado vai e desenha uma faixa de ocupação. Nós temos aí áreas de menor densidade, que está determinada pelo plano diretor da região. Temos áreas de maior densidade, com coeficientes mais altos. O desenho, ele acaba se diferenciando, mas essas regras partem do poder público. E esses planos, quer dizer, essas regras do poder público, elas têm, talvez, algumas escalas. A escala do plano diretor, como a professora Eliane colocou, ela lida com os macro problemas da cidade. A relação, as circulações, o transporte público, a infraestrutura, ela tem que ver a cidade de uma forma, um zoom out, ver a cidade como um todo e entender a relação dessas partes todas. Aí a gente desce para um plano que nós estamos discutindo hoje, que é o zoneamento. Já entra mais em questões de parâmetros urbanísticos, usos e parâmetros urbanísticos. O uso é fundamental, porque se você define uma região que ela é estritamente residencial, ela vai condicionar aquele trecho da cidade a uma determinada função. Na medida que você trabalha com uso misto, existe uma vitalidade diferente. Mas os parâmetros urbanísticos definem um pouco mais daquilo também que é a volumetria da cidade. Recuos, gabaritos, taxas de ocupação, todos esses elementos começam a conformar a cidade e aquilo que vai sair de edifícios vindos ali nessa região. E depois nós temos também, não finalmente, mas na sequência, como citou a professora Eliane, as operações urbanas. As operações urbanas são uma oportunidade de se fazer uma intervenção local, já não é uma coisa genérica como um plano diretor ou um zoneamento, que definem algumas cores e alguns parâmetros, isso pode valer para a cidade como um todo. Elas definem a possibilidade de uma identidade numa determinada área da cidade. Em geral, elas vêm acompanhadas de uma obra de infraestrutura muito grande, e para financiar essa obra de infraestrutura, vende-se o potencial adicional criado na região. Mas elas têm a prerrogativa de estabelecer o que a gente chama de desenho urbano, urban design,
É você desenhar a cidade sem necessariamente desenhar os edifícios. Desenhar envelopes, com gabaritos, com formas, próximos da via ou longe da via, praças, um edifício alto, marcando um eixo, e assim por diante, criar identidade urbanística na cidade. As operações urbanas, apesar de não terem feito necessariamente esse papel, elas têm esse potencial muito grande. Muito bom. Agora a gente muda para o outro lado, o outro player, que é a iniciativa privada. A iniciativa privada é a grande força construtora da cidade. Basicamente, obviamente, se a gente sai da USP, tudo que a gente vê de cidade hoje é construído pela iniciativa privada. A volumetria toda da cidade é iniciativa privada. É a força construtora da cidade. E por que eu pus isso aqui? Porque o negócio imobiliário é um negócio. Ele precisa de viabilidade, ele precisa parar em pé, ele precisa de performance. O empreendedor imobiliário, ele vai pegar aquelas regras todas e mais um conjunto bastante grande de regras de mercado, etc., e ver como é que funciona se esse negócio para em pé. Nós, arquitetos, participamos desse processo porque nós vamos juntar esses elementos todos e, entendendo como a legislação urbanística condiciona aquele terreno, nós vamos trabalhar com tabelas que vão fornecer diversos tipos de área que os empreendedores imobiliários vão avaliar se no negócio ele tem viabilidade. Tem uma coisa curiosa que a professora colocou agora na evolução dos diversos planos diretores da cidade, que é o seguinte: a contínua transferência do ônus da infraestrutura da cidade do setor público para o setor privado. Antigamente, você tinha uma planta de zoneamento, tinha as capacidades construtivas de cada lote e pagava um IPTU do terreno. O IPTU partia-se do pressuposto que toda a infraestrutura da cidade, todos os elementos necessários para a cidade funcionar, estavam cobertos nesse imposto. E você, empreendedor imobiliário, construiu o prédio de acordo com aquelas regras. Aí inventaram as outorgas onerosas, as operações urbanas. Operações urbanas começaram a fazer obras que a prefeitura deveria fazer por conta própria, fazer obras e cobrar a mais-valia que ela vai gerar nesses terrenos do entorno, vendendo um potencial adicional para financiar estas obras. Aí já começou a transferir para o setor privado o custo dessas obras. Aí já isso funcionava dentro das áreas de operação urbana. Mas como isso precisava agora ser repassado para a cidade como um todo, criou-se a outorga onerosa. Em zonas que não são de operação urbana, diminuiu-se o coeficiente de aproveitamento e vende-se o coeficiente de aproveitamento como outorga onerosa. Ou seja, criou-se dificuldade para vender facilidade. Isso demonstra cada vez mais o poder público com menor capacidade de financiar obras públicas na cidade. Aí, não satisfeito com isso, se você é um empreendedor e vai gerar tráfego, que já está previsto no zoneamento, você pode fazer um empreendimento gerador de tráfego, você vai ter que criar medidas mitigatórias, contrapartida viária, criar medidas mitigatórias para resolver o problema de tráfego que você vai criar. E aí você paga mais 3%, 5% do valor da obra para fazer obras de viadutos, sinais, enfim, uma série de intervenções na cidade. E hoje em dia tem outras coisas, fator de planejamento, dependendo do interesse da cidade, vai custar ainda mais caro para você fazer determinadas obras em determinados locais. Enfim, isso é só uma reflexão
para a gente entender que dentro deste negócio imobiliário, é curioso como o poder público foi transferindo para a iniciativa privada os custos da cidade, não do empreendimento. Bom, e para os arquitetos? Isso é pesado? Isso é mais pesado, isso é mais bonito. Bom, para os arquitetos, o empreendimento imobiliário é uma oportunidade para qualificar o meio ambiente urbano. É uma massa de manobra fantástica, que pode ser aproveitada ou não. E aí, nós temos, vamos dizer, duas escalas de intervenção dentro desta área. Uma é a escala urbanística, onde nós trabalhamos com master plans de obras de empreendimentos imobiliários, quando nós estamos falando de áreas maiores, mais significativas, que vão envolver uma implantação em fase no tempo. Por exemplo, aqui nós estamos vendo várias glebas na região da Chucre-Zaidan, região aqui do Rio Pinheiros, Shopping Morumbi, e nós tivemos a oportunidade de desenvolver 4 empreendimentos bastante grandes ao longo da última década, mas mais especificamente eles foram feitos em tempos diferentes e nós conseguimos costurar um pouco do conjunto. Mas o interessante, por exemplo, que eu estou citando nesse exemplo, esse terreno é um terreno de 80 mil metros, é um empreendimento de uso misto e são vários os edifícios, como shopping, residencial, e aqui foram aplicados uma série de conceitos de master plan, por exemplo, a integração dos usos do conjunto todo, os pavimentos, o pavimento térreo. O pavimento térreo é fundamental na nossa concepção de projeto dentro da cidade. Quer dizer, é ele que liga a cidade ao empreendimento, é ele que é a oportunidade de fruição, é a relação com o pedestre. O pavimento térreo é fundamental nesses projetos de uma maneira geral, tanto urbanísticos quanto arquitetônicos. E aí tem a ver com a mobilidade local, por exemplo, trabalhar com acesso de automóveis sempre na periferia do terreno e deixar o grande ambiente central como uma área de pedestres, como uma grande praça. Nós temos a oportunidade de trabalhar com a volumetria do conjunto, isso cria identidade. Podemos trabalhar com um skyline interessante para a cidade. São tantos elementos que às vezes são um pouco subjetivos, mas eles marcam, de fato, a identidade de uma cidade, eles marcam a identidade do bairro, do local. A implantação dos prédios em função de insolação, as questões de sustentabilidade, absorção de água, coleta de lixo, sistemas a vácuo, coberturas verdes, são uma série de elementos possíveis de, hoje em dia, isso está muito mais sofisticado para se utilizar esse pensamento sistêmico de um master plan, de um empreendimento imobiliário. E, do ponto de vista arquitetônico, talvez chegando mais na escala do lote, o arquiteto tem a grande oportunidade de trabalhar a atualização e adequação dos momentos econômicos e comportamentais de uma cidade ou de uma sociedade. Por exemplo, década de 60, o nosso escritório projetou o Shopping Center Iguatemi, que ficava aqui na rua Iguatemi, que depois virou a Avenida Faria Lima. Hoje em dia existem prédios de estacionamento envolvendo o conjunto todo, mas foi uma mudança comportamental importante. O comércio de bairro começou a migrar
para o centro comercial, que oferecia algumas qualidades. Por exemplo, o condicionamento do clima, estacionamento, a diversidade de lojas do conjunto e assim por diante. Ou, um outro exemplo curioso, a Casa Milá, que fica em Barcelona e não deixa de ser um empreendimento imobiliário. Um industrial importante contratou o nosso conhecido Gaudí para fazer esse projeto. Ele poderia ter feito um projeto igual a qualquer outro. Contratou o Gaudí, que desenvolveu um projeto absolutamente imobiliário, pavimento térreo, um subsolo de serviços. A família ficou com este primeiro pavimento e era a residência deles, e os pavimentos superiores, nada mais do que um empreendimento imobiliário, onde nós temos 4 apartamentos, 1, 2, 3, 4 apartamentos por pavimento, e como essa conformação de edifício que acompanha as quadras todas necessitava de postos de iluminação, muitos dos ambientes acabam dando para dentro, a fachada é menor. E é curioso que já na relação arquiteto-empreendedor, muitas vezes vai tudo bem, muitas vezes nem sempre vai bem. E aqui nós temos um caso curioso. O Gaudí, o empreendedor, não quis fazer os gradis dos parapetos dos terraços tão elaborado quanto o projetado pelo Gaudí, porque aqui era a parte de trás do prédio, ele não queria gastar com isso. O Gaudí ficou bravo, brigou com ele, nunca mais voltou para o empreendimento. E muitas vezes, muitos empreendedores chegam para nós com a seguinte proposta: não, vamos fazer granito até o segundo pavimento, e do segundo pavimento em diante a gente faz uma massa, porque a percepção é... Mas enfim, isso é brincadeira. De qualquer maneira, o que a gente entende aqui é que o empreendimento imobiliário, ele é uma oportunidade que pode ser aproveitada. Ele na verdade, é uma escultura urbana. Ele vai ficar na cidade, ele vai fazer parte daquela paisagem para as próximas décadas, para os próximos séculos, não sei, séculos, quem sabe quanto tempo vai durar um edifício na cidade. Ou seja, é uma oportunidade que pode ser aproveitada ou ela pode passar em branco. O Conjunto Nacional é um grande exemplo de uma ocupação de fruição, uso misto, é uma referência atualmente em São Paulo. Projeto do arquiteto Davi Libeskind. Ou, vocês devem conhecer o Brascan Century Plaza ali na Joaquim Floriano, projeto do Colisberg Vanucci, que também mudou a lógica do shopping center. Trouxe para o bairro uma praça com atividade, mas é uma praça aberta, não é uma praça fechada como o shopping center. Quer dizer, esses são paradigmas que alteram o comportamento e, de fato, trazem uma nova visão. O projeto 360 do arquiteto Isaiah Weinfeld é uma releitura muito interessante da arquitetura habitacional e também cria uma referência. Poderia ser um prédio residencial como aquele outro ali atrás, mas ele passa a ser uma referência. A gente olha para esse prédio, a gente sempre pensa a respeito disso, ele traz algo, ele contribui, ele dialoga com a cidade de uma forma muito significativa. Alguns projetos nossos que têm uma marca interessante do ponto de vista urbanístico,
Esse aqui é um conjunto que chama-se Rocha Verá, que faz parte daqueles 4 grandes terrenos que eu mostrei no início, ao longo do Rio Pinheiros, próximo do Shopping Morumbi. São 4 edifícios de escritórios com uma praça, mas, na verdade, o terreno todo é uma grande fruição. Ele dá para Marginal, para Chucre Zaidan, para a Terceira Rua, mas ele é absolutamente aberto para fruição. Um outro projeto nosso chama-se FEG, esse edifício, é um conjunto misto, residencial, salas e corporativo. Ele cria uma grande praça no centro, a partir de uma praça existente no terreno vizinho. Então nós aproveitamos a existência da praça vizinha e rebatemos ela para dentro do nosso terreno, para que isso tenha de fato uma dimensão maior. Ou no Rio, na região do Porto Maravilha, um empreendimento comercial. Na verdade são 2 torres de escritório, mas não podemos fazer 2 torres de escritório, não podemos tirar partido disso e como é que isso se torna algo um pouco a mais. Aí é o papel do arquiteto. Quer dizer, é possível ir além de fazer 2 torres de escritório? O que a cidade ganha ou não com isso? Bom, e para finalizar aqui, 2 questões importantes que eu diria como desafios para os próximos tempos aí que nós estamos vivendo. Um deles é a mobilidade. Da mesma forma que eu mostrei o plano diretor deste grande terreno aqui e enfim, falei um pouco desse conjunto aqui no Rio Pinheiros, junto ao Shopping Morumbi, nós fizemos um levantamento de quantas vagas de automóvel nós colocamos nesses 4 terrenos juntos. São 160 mil metros de área construída, de área de terreno, e nós colocamos aí 20 mil vagas de automóveis nos diversos 3, 4, 5 subsolos que compõem esse grande terreno. Alguma coisa está errado. A mudança de paradigma da cidade, ela é necessária. O dia que tiver todo este conjunto pronto, nós vamos ter um problema significativo, porque não é só este conjunto. Aqui do lado tem outros, e tem outros, e tem outros, e assim por diante. Mas isso era uma exigência da legislação conjunta dos edifícios. Hoje em dia o plano diretor mudou esse paradigma. Eu não sei se ele vai resolver pela forma com que está sendo feito, mas